Avaliar a tabela do Campeonato Brasileiro após a 21ª rodada e debater a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, se inscreva no canal e deixe o seu like. O Flamengo é o primeiro colocado com 46 pontos no Campeonato Brasileiro com 20 partidas. O Palmeiras está na segunda colocação com 42 pontos em 19 jogos, um jogo a menos que o Flamengo. Já o Cruzeiro tem 41 pontos, já com 21 partidas disputadas. Neste momento, dá para dizer que essa é a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro até aqui, até após a 21ª rodada. Depois ainda tem o Bahia com 36 pontos, o Botafogo com 32 pontos, Mirassol com 32 pontos, São Paulo com 32 pontos, Bragantino com 30 pontos, Fluminense com 27 pontos, Ceará com 26 pontos. Neste momento, as equipes que estão na zona do rebaixamento, começando com o Vitória, que está na 17ª colocação com 19 pontos. Na 18ª colocação está o Juventude com 18 pontos. Na 19ª colocação está o Fortaleza com 15 pontos. E na última colocação, o Sport com 10 pontos. Ali, o Vasco está, por exemplo, na 16ª colocação com 19 pontos. Está uma disputa bem equilibrada ali. Mas em cima, na 15ª colocação, está o Santos com 21 pontos. Grêmio Internacional e Atlético Mineiro estão com 24 pontos. Também são equipes que não estão tão distantes assim da zona de rebaixamento. Se você até quiser colocar o Corinthians ali, que está com 25 pontos. O Corinthians está nesse momento o quê? A 6 pontos do Vitória, que é o primeiro time da zona do rebaixamento. Então, assim, a disputa pelo rebaixamento do Campeonato Brasileiro está muito disputado, muitas equipes ali perto, embora nesse momento o Sport está bem ali na última colocação com 10 pontos, está bem distante, por exemplo, do primeiro fora do rebaixamento, que é o Vasco, que tem 19 pontos, já são 9 pontos de diferença, mas mais para frente ali Fortaleza, Juventude, Vitória estão ali na disputa com Vasco, Santos, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro e Corinthians, que estão nesse momento fora da zona do rebaixamento, mas é uma disputa bem equilibrada nesse momento. Dá para dizer que todas as equipes da segunda página estão na luta contra o rebaixamento, com certeza começando pela equipe do Corinthians. É bom destacar, obviamente, que tem equipes que têm bem mais partidas do que outras. Por exemplo, com já 21 partidas está o Vitória, que já jogou 21 partidas, e o Corinthians também já jogou 21 partidas. Por exemplo, o Atlético Mineiro jogou 19 partidas, o Sport também jogou 19 partidas, então são 2 partidas a menos comparada a um ao outro. Mas também tem ali muitas equipes com 20 partidas disputadas até aqui. Mas quando a tabela chegar todo mundo ali com o mesmo número de jogos, aí a gente vai ver mais ou menos como é que fica essa disputa contra o rebaixamento. Na parte de cima da tabela temos Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O Bahia está um pouco mais atrás. É verdade que o Bahia tem 2 jogos a menos, inclusive pode passar a equipe do Cruzeiro nessa disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, mas neste momento com certeza podemos dizer que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro brigam pelo título do Brasileirão. Já Bahia, Botafogo, Mirassol e São Paulo estão na disputa por uma vaga na próxima Libertadores, uma disputa que neste momento está bastante equilibrada, apesar de que alguma equipe tem um ou dois jogos a mais. Por exemplo, o São Paulo tem 2 jogos a mais em relação à equipe do Botafogo e do Mirassol, mas todos eles estão com o mesmo objetivo no Campeonato Brasileiro, que é uma vaga na próxima Libertadores. Agora falando da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, teremos 10 jogos começando no sábado às 16 horas, Ceará e Juventude. O Ceará joga em casa, então é uma partida interessante para a equipe do Ceará tentar conquistar mais 3 pontos. Bom, o Ceará nesse momento está ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. O Ceará neste momento é o 10º colocado do Brasileirão com 26 pontos. Já a equipe do Juventude está na zona de rebaixamento e, obviamente, busca pontuar para sair dali. Sábado, às 18h30, tem Botafogo e Bragantino. O Botafogo e o Bragantino ali estão numa disputa ali perto dos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, nesse momento, é o 5º colocado. O Bragantino está na 8ª colocação. As equipes estão separadas por apenas 2 pontos de diferença. O Botafogo tem 32 pontos e o Bragantino tem 30 pontos. Porém, é bom destacar que o Bragantino jogou 2 partidas a mais que o Botafogo até aqui. O Bragantino já jogou 21 partidas no Campeonato Brasileiro e o Botafogo 19. Nesse momento é uma disputa entre equipes que estão tentando chegar ali nos primeiros 4 colocados do Campeonato Brasileiro. Próxima partida ainda no sábado às 21 horas teremos Cruzeiro e São Paulo, uma disputa onde temos uma equipe que está, obviamente, na busca por uma vaga na próxima Libertadores, que é a equipe do São Paulo, que neste momento tem 32 pontos, e o outro busca a liderança do Campeonato Brasileiro, que é a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro nesse momento tem 41 pontos.
Ambas equipes têm o mesmo número de jogos, então a gente pode ver que tem uma diferença bastante grande em relação à pontuação. O São Paulo tem 9 pontos a menos que a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vai tentar buscar os 3 pontos, já que ele está na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, mas é sempre bom lembrar. O Cruzeiro terá no meio de semana o duelo contra a equipe do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, antes desse duelo contra a equipe do São Paulo. Já o São Paulo vai descansar, já que foi eliminado da Copa do Brasil. No domingo, às 16 horas, tem Flamengo e Grêmio. O Flamengo, nesse momento, é o líder do Campeonato Brasileiro com 46 pontos. Tenta vencer mais uma partida no Maracanã para seguir se manter na liderança da competição. Já o Grêmio está ali na 14ª colocação, está mais perto ali da zona do rebaixamento. Nesse momento o Grêmio tem 24 pontos, o Vitória, que é o primeiro time da zona do rebaixamento, tem 19, então o Grêmio precisa pontuar para ficar mais distante ali da zona do rebaixamento, que nesse momento está o quê? 5 pontos de diferença, então é um jogo bem difícil para o Grêmio, fora de casa, enfrentando o líder. E o Flamengo é o favorito, mas é um jogo em que o Grêmio, quem sabe, possa conseguir pontuar fora de casa. Santos e Fluminense será às 16 horas, jogo na Vila Belmiro. O Santos será mandante. O Santos, nesse momento, está na luta contra o rebaixamento. É o 15º colocado com 21 pontos, a 2 pontos da equipe do Vitória, que neste momento é o primeiro da zona de rebaixamento. Já a equipe do Fluminense está ali no meio da tabela com 27 pontos. O Fluminense, que no meio de semana também joga a Copa do Brasil, diferentemente do Santos. O Santos terá a semana toda para se preparar para esse duelo no Campeonato Brasileiro. Um jogo que podemos dizer que é um jogo complicado para a equipe do Santos, porque o Santos, nesse momento, precisa buscar pontos dentro de casa para poder sair dessa situação que está ali na parte de baixo da tabela. O Fluminense, obviamente, tenta diminuir a pontuação em relação às equipes que estão ali na zona de classificação para a Libertadores da próxima temporada. No domingo, às 18h30, tem jogo entre Corinthians e Palmeiras. Se você olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está, nesse momento, na 11ª colocação com 25 pontos. Já o Palmeiras, na 2ª colocação, com 42 pontos. Tem uma boa diferença entre as equipes, porém é derby, e é bom destacar que Corinthians e Palmeiras já se enfrentaram esse ano algumas vezes, e o Corinthians, de certa forma, foi bem, e na maioria desses jogos conseguiu bons resultados. O Corinthians foi campeão paulista contra o Palmeiras e também eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. É um jogo em que o Palmeiras é favorito, porém o Corinthians pode sim ganhar do Palmeiras jogo em casa, visto que é um clássico, e o Corinthians está muito bem contra o Palmeiras esse ano. Às 18h30 teremos Mirassol e Bahia, duas equipes que estão lá na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Bahia, neste momento, é o 4º colocado com 36 pontos em 19 partidas. Já a equipe do Mirassol é o 6º colocado com 32 pontos e 19 jogos. Podemos dizer com toda a certeza que é um duelo direto na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Ambas equipes buscam uma classificação na próxima Libertadores. Então é um confronto direto entre duas equipes que fazem até aqui um bom Campeonato Brasileiro, seja o Bahia, seja o Mirassol. Então o duelo será no domingo às 18h30. No domingo, às 18h30, tem Vitória e Atlético Mineiro. O Vitória precisa demais da vitória para conseguir sair da zona do rebaixamento. Já o Atlético Mineiro também precisa da vitória para tentar chegar mais perto ali dos times que estão, neste momento, disputando vaga para a próxima Libertadores. O Atlético Mineiro, nesse momento, está no meio da tabela do Campeonato Brasileiro com 24 pontos na 12ª colocação. Domingo às 20h30 terá Internacional e Fortaleza, duas equipes que neste momento brigam para não ser rebaixado. O time do Fortaleza é o 19º colocado com apenas 15 pontos após 20 partidas. Já a equipe do Internacional se encontra na 13ª colocação com 24 pontos em 20 jogos. É um duelo direto para uma equipe que busca sair da zona de rebaixamento e a outra para se distanciar dessa situação. Entre Internacional e Fortaleza, o jogo vai ser no estádio Beira-Rio. No domingo, às 20h30, tem Sport e Vasco. O Sport, nesse momento, está na 20ª colocação, na última colocação do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. O Vasco é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, está na 16ª colocação, com 19 pontos. É um jogo em que as equipes precisam demais da vitória. O Sport que precisa vencer para conseguir chegar mais perto ali das equipes que estão também na zona do rebaixamento, mas para que estão mais perto de sair dessa zona de rebaixamento, e o Vasco precisa da vitória para distanciar dos times que nesse momento estão entre os últimos 4 colocados do Campeonato Brasileiro. É uma partida entre equipes que disputam para não ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. Bom, essa é uma rodada que dá para dizer que é um pouco favorável ao Flamengo, visto que o Flamengo enfrenta o Grêmio no Maracanã, o Grêmio que nesse momento está na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Já o Cruzeiro enfrenta o São Paulo
O São Paulo, que no meio de semana não vai jogar, então vai jogar com o seu melhor time contra o Cruzeiro, um jogo difícil para o Cruzeiro, embora jogue em casa. É uma partida bem complicada para o Cruzeiro vencer. Principalmente porque se a gente for ver que o São Paulo vive um ótimo momento no Campeonato Brasileiro. É sempre bom destacar isso. Desde que o Crespo chegou, o São Paulo tem ótimos números no Brasileirão. Embora o Cruzeiro seja o mandante no duelo contra a equipe do São Paulo, existe uma probabilidade real do Cruzeiro perder pontos em casa nesse duelo contra a equipe paulista. Já a equipe do Flamengo enfrenta o Grêmio como mandante. O Flamengo vem muito bem neste Brasileirão no Maracanã. Já o Grêmio vive uma instabilidade na competição dos últimos 5 jogos, só venceu uma partida. Por outro lado, também temos um duelo muito interessante entre Corinthians e Palmeiras. O Corinthians, que eliminou o Palmeiras no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil, terá um jogo no meio de semana pela Copa do Brasil. O Palmeiras vai descansar, mas é um duelo onde o Palmeiras pode perder pontos, até porque o Corinthians vai jogar em casa. Então a rodada, podemos dizer que é, na teoria, favorável à equipe do Flamengo. Na prática, a gente vai ver após o final da semana. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.